Shalom, shalom a todos vocês aí da Har Zion, meus queridos irmãos, meus queridos amigos. Eu, antes de mais nada, eu tenho que aproveitar esse momento para agradecer de coração mais uma vez toda a ajuda, todo o carinho, todo o esforço que tantos de vocês fizeram para que eu pudesse estar aqui com a minha família, desfrutando desse momento de muito trabalho e de muito aprendizado, de muita comunhão com os nossos irmãos daqui de Sião, de Jerusalém, de Israel. Então eu quero agradecer de coração mais uma vez todos os membros da Har Zion, todos os membros da ABN, todas as pessoas que têm orado por nós, por mim, pela Tatiane, pelos meninos. Realmente tem sido um momento muito especial. A gente está ainda no início, então estamos num período de adaptação, mas tem sido muito bom. Deus tem sido misericordioso para conosco. Então, olha, eu quero dizer a você, Todá Rabá, muito obrigado pela ajuda. E não deixe de orar por nós, viu? Não deixe de orar por nós, porque precisamos das orações de todos vocês, viu? Muito obrigado. E recebam também um beijo, um abraço da Tatiane, do Daniel, do Benjamin, que estão todos muito felizes de estarem aqui em Israel, né, me acompanhando nesse período de preparo, de estudo na Universidade Hebraica. Minhas aulas começam logo depois de Sukkot, então eu peço para que você ore, para que Deus tenha sobre nós a sua récia, a sua graça, o seu favor, para que possamos completar aquilo que viemos aqui fazer, regressar e levar essas bênçãos para todos vocês aí do Brasil. Muito bem, pessoal, nós estamos estudando, terminando na verdade, a leitura anual da Torá. Então é um momento de muito agradecimento a Deus, porque estamos completando um ciclo, né? Fecha-se mais um ciclo. Nós tivemos o ano novo agora, o Rosh Hashanah, passamos por Yom Kippur e agora estamos entrando então no término da leitura da Torá, e em Simchat Torá nós temos a conclusão deste ciclo de leitura da Torá. Então estamos estudando hoje a Parashá Azino, que ela está em Deuteronômio no capítulo 32, versos 1 a 52, e também a Haftará, que acompanha esta porção, em 2 Samuel 22, de 1 a 51, e temos porções da Brit Hadashah, que é Romanos 10, 14 a 21, e Hebreus, Laivrim 12, 28 a 39. Então estamos caminhando para o término do livro de Devarim, porção Azino, Deuteronômio, Devarim 32. Mas antes de a gente entrar na porção, eu quero dizer para vocês que é sempre uma experiência única passar Yom Kippur aqui em Jerusalém. Eu digo Yom Kippur porque nenhuma festa aqui do calendário judaico, do calendário bíblico, ela se assemelha com Yom Kippur, né? É um dia onde o mitzvah é que a gente possa afligir a nossa alma, e isso tem sido interpretado de uma forma bem certa, né? Bem conhecida aqui em Israel e na diáspora, que é o jejum. Então nós fazemos o jejum e não bebemos nem comemos durante 24 horas, e são feitas várias orações de arrependimento, dentre elas o vidui, né? Que é a confissão, aquela lista de 150 pecados, que é difícil uma pessoa não se identificar ali com um pecado ou outro, né? Muito importante. Lembrando que Yom Kippur é um pedido de perdão, é um arrependimento, aliás, coletivo, não é? Não é muito das faltas individuais que temos com o nosso próximo, essas também têm que ser resolvidas antes de Yom Kippur, mas em Kippur nós nos arrependemos coletivamente, como nação, né? Nós lemos no Marzor que a gente pecou, nossos pais pecaram, nós pecamos e precisamos do perdão, do favor de Deus. Yom Kippur, para o judeu discípulo de Yeshua, é muito importante, porque ele é um testemunho vivo da necessidade de capará, da necessidade de expiação. E o judeu que não aceita, ou não crê, ou não entende ainda a obra de capará de Yeshua, né, de Jesus, o Messias, Yeshua, o Mashiach, ele entra numa situação muito difícil, porque sem sangue não há expiação de pecados. Então é necessário sacrifício para que haja remissão. E o sacrifício de Yeshua, como você sabe, ele entra exatamente nesse plano do eterno. Ele completa
ao plano de redenção e nos dá essa redenção porque ele foi afligido por nós, ele é o capará shelano, ele é o nossa expiação, ele foi moído por Deus, né, pelos nossos pecados, moído por Deus, e através do seu sacrifício nós temos a expiação, o perdão dos nossos pecados e a mudança da nossa natureza. Então, Yom Kippur é um testemunho vivo para Israel, é como se gritassem uma vez ao ano que é necessário ter-se expiação. Então, o Yom Kippur em Jerusalém é especial porque é um problema que os rabinos têm que resolver de alguma forma e não conseguiram resolver. Então, nós temos uma cerimônia aqui, especialmente em Jerusalém, chamada Capará, onde eles pegam, né, uma galinha, ou branca ou preta, e degolam a galinha e aspergem o sangue, porque por causa dessa... o judeu sabe que precisa de sangue, precisa de sacrifício. Não tem mais tempo, não tem sistema sacrificial. Como faz então? Então, se a pessoa não crê no que apregoaram os profetas de Israel, na expiação de Deus através do seu ungido, vai tentar fazer isso alguma coisa, né? Então tem aí essa cerimônia do Capará que é triste ao meu ver, porque é uma busca onde não há solução, é uma tentativa de resolver um problema e não resolve, né? Então por isso que Kippur é um testemunho vivo que Israel crer em Yeshua por parte do judeu de Israel é uma necessidade, não é uma comodidade, não é adentrar uma religião ou outra, não é mudar de religião, é necessidade. Sem sangue não há remissão de pecado. E Kippur em Jerusalém, como eu dizia, é único. A cidade para completamente, não há... as ruas ficam vazias, eles fecham as ruas, as pessoas vão à sinagoga na noite de Yom Kippur, onde tem o Kol Nidre, que é uma oração maravilhosa da época da Inquisição, né? Que foi feita para que os judeus anunciem, pudessem orar junto com o restante de Israel, onde teriam seus votos ali anulados, né? Os votos que eles tiveram que fazer para se converter ao catolicismo, para não morrerem. Então, Kol Nidre, essa oração medieval, ela é recitada na noite de Yom Kippur e ela nos traz essa memória também, né, dos nossos antepassados aí da época da Inquisição. E a cidade para, as pessoas vão andando para a sinagoga. Quem mora muito longe da sinagoga, como foi o nosso caso aqui, a gente tem que hospedar num hotel aqui perto, porque não tem nada, a cidade para completamente e as crianças nos intervalos das orações andam no meio da rua, passeiam pela rua, andam de bicicleta, né? Eu acho que em nenhum lugar do mundo tem isso. Eu tenho certeza que no Brasil, nesse Yom Kippur, você viu tudo funcionar normalmente. E assim acontece nas comunidades da diáspora. Mas em Jerusalém realmente, se você tiver a oportunidade de passar um Yom Kippur aqui, você vai ver que realmente é uma experiência única, viu? Vale a pena experimentar. Bom, pessoal, olha, Parashá Azino, nós estamos em Deuteronômio Devarim, capítulo 32, e é o final, né? Quer dizer, o povo está ali, Moisés recebe o anúncio que não vai entrar na Terra Prometida, e ele então recebe do Eterno uma instrução, recebe do Eterno um testemunho para ele colocar diante dos filhos de Israel. E Azino praticamente vai falar desse testemunho que Deus dá para Moshe em forma de cântico. O cântico de Moisés. Não é o cântico que ele entoa lá quando atravessa o mar saindo do Egito, mas é um cântico que ele depõe contra Israel. Ele depõe sobre as consequências da desobediência de Israel em relação às promessas, à lei do Eterno. Então, nós vamos ver que é uma paraxá que contém um cântico que fala contra nós. Não contra nós, não é que o Eterno seja contra o seu povo, mas é um cântico que serve de testemunha para que Israel nunca se esqueça das consequências da desobediência. O Eterno é um Deus de amor, mas ele é um Deus de justiça. E ele exige o amor, e a expressão maior desse amor é a fidelidade, a fé, a obediência aos seus mandamentos. Então, vejam bem, acompanhem comigo aí. Como é que Israel seria se fosse uma nação qualquer, né? Interessante notar isso. Como é que seria Israel se ela fosse uma nação qualquer? Bom, se Israel fosse uma nação normal, uma nação qualquer,
nós teríamos no final, primeiro teríamos um êxodo muito diferente, né, do que nós lemos aqui na Torá. Depois, nós chegaríamos ao final da jornada de 40 anos e diríamos ao Eterno o quê? Todarabá, muito obrigado, nós entoaríamos palavras de agradecimento e louvor a Adonai por termos conduzido e sustentado pelo deserto. O normal a se fazer é o quê? É você ter sido sustentado pelo Eterno, com milagres durante 40 anos, andando, a roupa não desgastava, o sapato não desgastava, recebíamos comida do céu todos os dias, o Eterno cuidava, nos ajudava nas batalhas, bebíamos de uma pedra, rocha que minava água, éramos protegidos do sol pela manhã, através da nuvem, do frio à noite através da coluna de fogo. O mínimo que poderíamos fazer no final de 40 anos, vivendo numa situação dessa, de contato muito próximo com Deus, é o quê? Todarabá, muito obrigado, Eterno, né? Somos gratos porque estamos entrando agora na Terra Prometida. Isso seria o que, se Israel fosse uma nação normal, isso que iria acontecer. O que mais? Nós receberíamos palavras positivas e muitos elogios da parte de Deus e de Moisés. Moisés receberia a recompensa por seu árduo trabalho, entrando na terra que mana leite e mel. Todos viveriam o quê? Felizes para sempre. Então essa seria a situação ideal se Israel fosse uma nação como qualquer outro, se Israel fosse uma nação normal. Mas Israel não é uma nação normal. Nunca fomos e nunca seremos. Basta você vir a Israel e você vai ver que Israel é único, né? É uma nação bem peculiar e muito amada por Deus, mas com um percurso bem particular. Né? Nós temos um relacionamento com o Eterno, e o relacionamento com o Eterno, ele se dá ele tem altos e baixos, né? Basta você ler, Israel é um povo escolhido por Deus, amado por Deus, chamado de filho de Deus, chamado de noiva de Deus, e por causa desse amor, Deus cobra de nós uma posição. Deus cobra de nós um testemunho. E quando nós temos essa escolha, temos essa proximidade de Deus, temos essa responsabilidade da parte dele, e não agimos conforme o planejado, não agimos conforme o que nós dissemos que faríamos, nós trazemos o que em hebraico chamamos de Hilul Hashem. Hilul Hashem é a profanação no nome de Deus. Então quando o judeu, seja em Israel ou na diáspora, profana, desobedece, anda por outros caminhos, ele está profanando Deus que carrega, profanando a história que ele carrega como povo escolhido. Por isso que o nosso relacionamento, que a nossa nação não é uma nação normal, né? É uma nação que se diferencia pelo nosso status, de termos essa responsabilidade. A escolha de Deus em relação a Israel não tem a ver com salvação. A escolha de Deus em relação a Israel tem a ver com responsabilidade. Então, é por isso que o curso da nossa história não é semelhante a nenhuma outra nação na face da terra. Viu? Então como é que realmente as coisas aconteceram aí no final do Êxodo? Veja aí. Bom, Israel não é qualquer nação e ele é chamado nas escrituras de Ishoneinei Adonai, ou seja, menina dos olhos de Deus. O que aconteceu então? Lembrando a você que menina dos olhos de Deus quer dizer o quê? Quer dizer o hebraico, menina dos olhos de Deus, é na verdade uma expressão que não tem tradução. Ishon quer dizer homem pequenininho. Ishon beinei Adonai é o homem pequenininho nos olhos de Deus. Ou seja, quando você está muito perto de uma pessoa, você consegue ver o seu reflexo, a sua imagem, no olho da pessoa. Né? Mas tem que estar muito próximo. Então assim é chamada Israel, a nação que está sempre próxima de Deus. É como se você tivesse uma pessoa na sua frente e visse ela pequenininha, visse você mesmo pequenininho nos olhos da pessoa. Ou seja, Israel não só está numa nação próxima de Deus através da Torá, da escolha, das promessas, mas é uma nação que reflete Deus. Né? Israel é refletido nos olhos de Deus e vice-versa. Deus é refletido no povo de Israel. Então é muito interessante a expressão menina dos olhos de Deus, que essa expressão está aqui na Parashá Hazino, no Cântico de Moisés, né? Que Deus é chamado Deus chama Israel de menina dos seus olhos. Bom, e o que acontece então?
Ao final da jornada, Deus alerta o povo das consequências da desobediência, rebeldia e principalmente da idolatria. Por ser povo separado, propriedade particular de Adonai, a responsabilidade de Israel para com seu povo e para com as nações é muito grande. O pecado de Israel é também Hilul Hashem, quer dizer, quando Israel desrespeita o Eterno, desobedece o Eterno, ele traz profanação para o nome de Deus e consequências graves para si. Porque eles carregam o nome de Adonai em sua própria identidade. Então, acompanhe aqui comigo, no Deuteronômio do Varim, capítulo 32, a partir do verso 6, diz, olha que interessante, aquilo que eu disse para vocês, né? Como teria sido se fosse uma nação normal, né? Mas Israel não é uma nação normal. Então o que acontece? Deuteronômio 32, verso 6. É assim que recompensas ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é ele teu pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de gerações e gerações. Pergunta a teu pai e ele vai te informar, aos teus anciãos e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou os limites dos povos segundo o número dos filhos de Israel, porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é parte da sua herança. Achou numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos, rodeou e cuidou dele, guardou como a menina dos seus olhos, como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas, assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre os altos da terra, comer as messes do campo, chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira, coalhadas de vacas e leite de ovelhas, com a gordura dos cordeiros, dos carneiros que pastam em Baçã, e dos bodes com o mais escolhido trigo, e bebeste o sangue das uvas e mosto. Mas engordando-se o meu amado, deu coices, engordou-se, engrossou-se e ficou nédio, e abandonou a Deus que o fez, desprezou a rocha da sua salvação. Aquilo que eu disse, né? Israel, com toda essa responsabilidade, Deus alerta aqui da consequência do que poderia acontecer se Israel abandonasse os caminhos de Deus. Se Israel se esquecesse da sua responsabilidade, se esquecesse da sua identidade, se esquecesse de quem é. Então, o cântico serve como testemunha contra Israel em relação à sua responsabilidade, da sua obediência, o dever de se obedecer a Deus para cumprir o propósito de abençoar todas as nações, né? Como Deus falou lá para Abraão, no Gênesis capítulo 12, vocês vão ser, esse povo que você irá gerar, Abraão, através de Isaac, vai ser bênção para as famílias da terra. Isaías proclama que Israel deveria ser luz para as nações. Então, essa responsabilidade, quando nós não a temos, nós sofremos essas consequências. Porque temos com o Eterno uma aliança. E uma aliança tem cláusulas, assim como todo contrato, né? Eu estou aqui em Israel e tenho que lidar muito com contratos, né? Contrato de companhia telefônica, contrato de companhia da internet, contrato agora do seguro de carro que tive que contratar. Então, são cláusulas. E você se dispõe, você se compromete, você assina para cumprir aquelas cláusulas. E você entra naquele contrato ciente das suas obrigações e das consequências da desobediência. Assim aconteceu com Israel. Quando o povo disse Nascer Venishma, faremos e ouviremos, né, houve um compromisso. O povo disse amém e amém. Nós vimos nas porções passadas aqui de Devarim, sobre as maldições contidas na Torá para a desobediência, falávamos amém e amém ao término de cada admoestação. Então isso está sobre nós. A responsabilidade está sobre nós. Viu? Então nós temos aqui nesse cântico de Hazino, da porção Hazino, um lembrete constante a Israel. Olha só. O Eterno compõe um cântico, então, Shirá, para servir como simples testemunho sobre as consequências do adultério de Israel contra o seu Criador. Os céus e a terra são tomados como testemunhas das palavras de alerta de Deus. Não é permitido a Moisés adentrar a terra de Canaã, sendo possível apenas ver a terra prometida. Deus avisa a Moshe o que aconteceria ao povo. Então nós temos
partir do verso 16 aqui do capítulo 32, as consequências do que do que iria acontecer caso o povo seguisse o caminho do seu coração, não é? Verso 16, com deuses estranhos o provocaram a zelo, com abominações o irritaram, sacrifícios ofereceram a demônios, não a Deus. Olvidaste a rocha que te gerou e te esqueceste do Deus que te deu o ser, a vida. Viu isto o Senhor e os desprezou por causa da provocação dos seus filhos e das suas filhas. E disse, esconderei deles o rosto, verei qual será o seu fim. Então, são palavras fortes do Eterno. Não com o intuito de quebrar a aliança que fez conosco, mas com o intuito de nos alertar da importância da obediência. Bom, olha, Israel é uma nação única. Por mais que tenhamos nos aprimorado como povo nos últimos 70 anos, jamais podemos nos esquecer que é a mão do nosso Deus que nos sustenta. A terra de Israel, o Estado moderno de Israel, com quase 70 anos, nós temos um Estado de primeiro mundo, tecnologia na vanguarda do desenvolvimento científico. Israel exporta tecnologia para o mundo inteiro. É uma nação realmente avançada, se consideramos os outros países do Oriente Médio, e com vitórias expressivas, né, nesse curto tempo de vida, se considerarmos o Estado moderno. Mas não podemos cair no erro de achar que tudo que Israel tem hoje, construído nesses 70 anos, foi mérito apenas de homens. Qualquer historiador que tem um pouquinho de inteligência e de temor a Deus vai atestar. Se não fosse a mão divina, não teríamos Estado moderno de Israel. Temos 120 milhões de árabes que nos rodeiam, que pensam 24 horas por dia em nos destruir, em nos lançar para o mar. Somos 7 milhões de judeus em Israel. Quase. Nem isso. Talvez 13 milhões ainda na diáspora. Somos uma porção muito pequena se comparada à população do Oriente Médio e à população dos nossos inimigos, o número dos nossos inimigos. Intentam contra nós a todo momento. Não é possível, aos olhos humanos, uma nação sobreviver dessa forma. Temos que reconhecer, assim como o David Ben-Gurion disse, de uma forma muito apropriada em relação a Israel, para alguém ser otimista em Israel, para alguém ser realista em Israel, você tem que acreditar em milagres. Quer ser realista em Israel, tem que acreditar em milagres, porque não tem como a existência do país, a vida aqui é um milagre. Nós vivemos um milagre aqui todos os dias. Você sai na rua, você vive um milagre. Uma terra que ficou 2000 anos desolada, 2000 anos habitada por povos que exploraram aqui e nada fizeram aqui, apenas retiraram ainda mais e destruíram ainda mais. E em 70 anos de uma terra desolada, sermos considerados hoje uma nação de primeiro mundo, isso é a mão de Deus. E vindo ainda massacrados da Europa, né? Vindos da Europa na década de 40, de 50, massacrados pelo Holocausto. Uma tentativa de algumas nações da Europa de nos aniquilar. Chegamos aqui aos farrapos em Israel e em 70 anos temos uma nação forte, com um dos exércitos mais, com poder bélico, um dos maiores do mundo. Isso só em 70 anos. Né? Então, tem que acreditar em milagre. Não existiria Israel se não fosse a mão de Deus. Olha, por sermos propriedade do Eterno, Ele nos trata com disciplina e justiça, mas nunca nos abandonará, nem nos desamparará. As suas promessas representam a nossa esperança neste mundo cada vez mais virtual e vazio. A nossa fé não é algo abstrato, não é uma religião. Ela se baseia na crença que existe um Deus que nos criou e nos escolheu e que nos recompensa quando o buscamos de coração. Ele prometeu e Ele cumprirá. A nossa existência, não só do judeu, é baseada na esperança. Esperança nas promessas de Deus. Meu irmão, nós vivemos num mundo muito conturbado. E não acho que Israel está ileso a esse mal da contemporaneidade. Nós temos aqui uma juventude de Israel
que não quer saber dos caminhos de Deus, assim como nas outras nações também. Um mundo cada vez mais virtual, um mundo cada vez mais egoísta, um mundo cada vez mais distante, ou não só distante, mas um mundo que cada vez mais odeia os princípios de Deus. Vivemos num mundo assim, e se você não crê, eu fico imaginando, se você não crê em Deus, se você não crê que tem alguém que está controlando a história, que alguém que tem as rédeas na mão, se você acredita que a história está se desenvolvendo por si própria, que a nossa existência como seres humanos é como se fosse uma bola que está aí, né? O planeta Terra está aí flutuando no espaço sem ninguém gerindo, olha, você está numa situação muito difícil. Porque num mundo como esse, piorando cada dia mais, os inimigos da fé crescendo cada vez mais, os inimigos de Deus, os inimigos da ética, da moral, da bondade, da igualdade, da justiça crescendo cada vez mais, como é que uma pessoa dessa tem a alegria de viver? Como é que uma pessoa dessa consegue viver? Não tem como. Meu amigo, eu vivo pela fé, assim como os profetas de Israel apregoaram, Abacuque, assim como o autor de Hebreus apregoa, nós vivemos pela fé. E fé não é apenas uma crença, fé é um estilo de vida, fé é obediência ao Eterno, é fidelidade, é muná em hebraico. Obediência, crença, fidelidade às promessas de Deus. Ele cumpriu, ele prometeu, ele cumprirá. Nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pelo que temos, que são as promessas de Deus. Ele prometeu, ele cumprirá. Ele é o Deus zeloso. Isso é fé. Fé que tem alguém gerindo, fé que tem alguém no comando da história. Fé que estamos cumprindo algo que já está predeterminado, que está sob o controle de Deus. O Eterno tem as rédeas da história nas mãos. Nada acontece sem a sua autorização, sem a sua vontade. Então nós temos que ter esta consciência que Ele é o Deus que nos criou, Ele é a rocha que nos deu a vida e Ele também recompensa aqueles que o buscam de coração. Está lá em Hebreus no capítulo 11. É o que toda pessoa que crê em Deus tem que saber. A pessoa que quer andar nos caminhos de Deus tem que saber que Ele existe e que Ele recompensa. Ele é um Deus galardoador. Ele recompensa. Ele não é comunista. Ele não dá tudo para todos. Ele não dá tudo igual para todos. Ele não é comunista. Deus é um Deus galardoador e Ele recompensa de acordo com a busca de cada um. Ele recompensa de acordo com o esforço da pessoa em agradar a Deus. Ele não exige que você seja perfeito como Ele é. Ele exige que você seja santo como Ele é. Que você esforce, que você coloque o seu coração, que você ame-o com o seu coração. E amá-lo com o coração é o quê? Tê-lo nos seus pensamentos e com a sua força, como está lá em Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Shema Israel Adonai Elohei Adonai Echad ve'ahavta et Adonai, e amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, vechol levavecha, vechol nafshecha, vechol meodecha, com toda a tua força. Ou seja, você tem que se esforçar. O que vale é a intenção, na fé, no caminhar com Deus. Deus sonda muito mais o coração e muito menos as palavras. Deus não está preocupado com o que você fala. Deus está preocupado com o que você faz. Com a forma como você está vivendo a sua vida. Com o testemunho que você está dando. Falar, as pessoas falam o que querem. Escrevem textos bonitos. Né? Igual meu pai costuma falar. Ensinar, todo mundo ensina. Viver o que se ensina, que é a parte que é para poucos. Nossa fé não é uma fé ortodoxa. Nossa fé é uma fé ortoprática. Ela se baseia em maasei, em feitos. Tanto é que você tem um livro da Brit Hadashah apenas dedicado ao quê? Aos feitos dos apóstolos. Maasei Ashlichim em hebraico. Atos dos apóstolos. E todos
todos os livros da Tanar e os da Brit Hadashah, você vai ver o quê? Doutrina, instrução e o quê? E a parte prática. Você vai ver quando ela é cumprida, gerando bênção. E quando ela não é cumprida, gerando consequências, maldições. Nossa fé é prática. Né? E nossa fé é algo dinâmico. Não é algo estático, não é algo metafórico, metafísico. Nossa fé é algo prático. Nossa fé não é uma religião. Eu dizia há pouco que para um amigo meu aqui, que olha, quando nós temos os mandamentos de Deus e os temos no coração, ou seja, quando eles fazem parte do nosso estilo de vida, nós temos uma fé. Agora, quando nós pegamos os mandamentos, a instrução de Deus, a Torá de Deus, e colocamos essas instruções apenas na mente, ou apenas no livro, apenas no intelecto, apenas no rolo, aí esses mandamentos, o Deus que você crê, os seus estudos se transformam numa religião. Os princípios de Deus no coração, quando vividos, você tem uma fé. Os princípios de Deus, quando apenas estudados, você tem uma religião. O que você quer ter? Religião não salva ninguém. Judaísmo não salva ninguém. Muitas pessoas procuram, às vezes, o judeu messiânico, ensinando de ser principalmente, buscando o judaísmo. Ah, eu quero me converter ao judaísmo messiânico. Ah, eu quero fazer parte do povo judeu. Ah, o judaísmo. Judaísmo hoje, judaísmo bom, judaísmo aquilo outro. Meu amigo, judaísmo não salva ninguém. Eu estou falando isso de Jerusalém. A poucos metros do Meacharim, o bairro mais ortodoxo aqui do mundo. Próximo. De onde está sendo gravada essa pregação. E eu digo a você, o judaísmo atual tem problemas. Está afastado também do Eterno, não está cumprindo as palavras do Eterno, não tem as mitzvot, não estão cumprindo as mitzvot como deveriam estar cumprindo. Está precisando de restauração também, mas judaísmo precisa mais de restauração do que o cristianismo. Muito mais. Por causa da responsabilidade que temos. Os gentios foram enxertados no povo de Deus através das promessas de Deus, através do Mashiach. E nós deveríamos estar sendo luz para as nações. Israel deveria estar sendo luz para as nações. O judaísmo hoje, se fosse uma expressão da fé bíblica, deveria estar sendo bênção para as nações. Então não busque judaísmo, não busque religião. Busque a fé. A fé dos patriarcas, a fé de Abraão, a fé de Isaac, a fé de Jacó, a fé de José, a fé de Davi, a fé, a fidelidade, a esperança de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, de Oséias, que nós lemos nesses dias aqui que se passaram. Não tem uma religião, tem uma fé verdadeira. Porque a fé, a sua obediência, a sua fidelidade são os mandamentos no seu coração, quando eles fazem parte da sua natureza. É isso que vai fazer você um servo de Deus, guardado, salvo por Deus. E só há uma forma de ter esses mandamentos de Deus inscritos, selados, talhados no seu coração. É através do sangue do Mashiach, de Yeshua. É o sangue dele, é o sacrifício dele, é a capará dele que escreve no seu coração os mandamentos de Deus e fazem com que você, esses mandamentos, no seu coração, vão fazer você ter uma vida transformada, uma nova natureza. Você vai ser um Adam Hadash, um novo homem. Yeshua não está procurando teólogos, Yeshua está procurando discípulos. Discípulo é aquele que anda conforme o mestre, não é aquele que sabe tudo do mestre. Isso é fã, tiete. Yeshua não está procurando tiete, fã. Yeshua não quer que você curta. Ah, eu curto Yeshua, acho legal o que ele diz. Interessante, é bonito, seus ensinos são lindos. Eu até me especializei nele, sei todos, sou teólogo. Sou exegeta, sou mestre, sou sei lá o que. Não. Nossa fé é uma fé simples. E ela está baseada no nosso agir, no nosso viver, na sinceridade do nosso coração. O Eterno é um Deus que sonda o coração do homem,
não as suas palavras. Viu? E no mundo de hoje, muito mais do que em épocas passadas. Todo mundo fala bonito. As pessoas preocupam-se muito na aparência, no exterior, na imagem que tem. Na imagem que tem para o resto das pessoas. Mas poucos se preocupam com a imagem que tem perante Deus. A imagem que você passa para os outros não é a imagem que Deus está tendo de você. Então vamos pensar nisso, vamos pegar as palavras de Asino e que essas palavras sirvam de alerta para nós nos dias de hoje. Bem, Yeshua representa a fidelidade de Deus para com Israel e para com as nações. Ele é aquele que limpa Israel de seus pecados, que escreve a Torá não em pedras, mas no coração do seu povo, e que aproxima Israel do seu Criador. Somente através do Messias de Deus, Yeshua, Melech HaYehudim, Melech Israel, que ressuscitou e consumiu no madeiro a expiação definitiva dos nossos pecados, somente com ele, Israel pode cumprir o seu chamado existencial de ser luz para as nações e bênção para as famílias da terra. Israel precisa de Yeshua e as nações precisam que Israel receba o seu Messias. Não existe redenção universal, não existe Tikkun Olam, não existe escatologia sem Israel e o cumprimento de todas as promessas que o Eterno deu para Israel e assim também para o mundo. Em Yeshua, todas as promessas de Deus são sim e amém. Nele nós temos culminado, nele nós temos centrado todo o cumprimento, toda a nossa esperança está nele. Ele é o cumprimento de Deus, ele é o amém. Amém você diz no final de uma promessa, de uma fala, quando você acredita naquilo, quando você coloca o seu coração naquilo. Yeshua é o amém, Yeshua é o cumprimento das promessas, Yeshua é aquilo que é o cumprimento daquilo que Deus estabeleceu lá desde o Gênesis, passando pelos patriarcas, pelos profetas, até os dias de hoje. Eu digo para vocês uma coisa. Como eu disse, o Yom Kippur traz esse assunto de novo. Acreditar, ter a obra de Yeshua em nosso coração não é uma comodidade, é uma necessidade. E se o Messias, se Yeshua não tiver vindo há 2000 anos, então não há mais Messias. Se o Messias não tiver vindo há 2000 anos, então não há Messias que se esperar. Eu digo a você, se você não acredita que Yeshua é o Messias, ou se você tem dúvida que ele ressuscitou, que ele é o Messias, então não precisa esperar Messias nenhum. Porque não há como se cumprir. As profecias não têm como mais se cumprir nos dias de hoje. O tempo passou. As profecias foram dadas num contexto histórico muito específico. O profeta Zacarias fala num Messias que entraria em Jerusalém num jumento, Hamor. Eu digo para você, se hoje um judeu aparecesse entrando em Jerusalém num jumento, se dizendo rei dos judeus, imediatamente ele seria levado para o manicômio, para o hospício local. Quais são as chances hoje de um judeu nascer em Belém? O Rabino Shulman disse, a chance de um bebê judeu sobreviver em Belém hoje é a mesma de uma bola de neve sobreviver no inferno. Meu amigo, Belém é uma cidade palestina. Eu não posso entrar em Belém, onde odeia-se judeus, não há judeus em Belém. Como que vai se cumprir a profecia de Miqueias que em Belém vai nascer o Mashiach? Como que vai se cumprir a profecia de Zacarias que o Mashiach entraria em Jerusalém numa filha de jumento? Como? Vai cumprir isso hoje? Por isso que nós dizemos, se você não acredita que Yeshua seja o Messias, que ele não ressuscitou, então não precisa acreditar em Messias nenhum, não. Não há contexto temporal, histórico, para que as profecias sejam cumpridas agora. Não existe isso. Ou ele veio há 2000 anos, como a Brit Hadashah nos mostra, e os registros históricos da época nos mostram, ou ele não virá mais. Mas eu creio
Espero que você também. E a nossa crença é uma crença baseada na certeza do cumprimento das palavras de Deus para nós, para Israel e para o mundo. Eu não só acredito que Yeshua seja o Messias, eu sei que ele é o Messias, porque eu tenho um relacionamento pessoal com ele. Ele é o meu Messias. Ele me fez se tornar a Deus através do seu sacrifício, apregoado, profetizado pelos profetas de Israel. Eu creio que o mais importante da minha fé não é a cruz, não é a morte no madeiro, mas sim a ressurreição. A minha fé baseia-se na ressurreição. O sucesso de Yeshua como Messias está na ressurreição, não na cruz. Milhares foram crucificados, judeus foram crucificados em Jerusalém no ano que Yeshua foi crucificado. Então o ato de morrer na cruz não é o que o faz Messias, mas o ato de ter ressuscitado. Aí sim. A ressurreição de Yeshua, o fato do túmulo estar vazio. Por mais que queiram achar o ossuário de Yeshua, não vão achar. Porque ele está vivo, ele não está no túmulo. E eu não acredito que ele está vivo. Eu sei que ele está vivo. Porque ele se revela a mim, ele revela ao Pai, a mim e a você. Ele é o único caminho ao Pai. Ele é aquele que é chamado pelos profetas de Israel de Notzer. Por isso que o autor do Evangelho de Mateus diz que ele foi para Nazaré para que fosse cumprido. Ele vai ser chamado Nazareno. Por quê? Muitos teólogos ficam meio confusos, né? Mas onde tem na Torá? E qual profeta que fala que ele vai ser chamado Nazareno? Porque pesquisam o Novo Testamento em grego. A palavra Nazaré, em hebraico, Natseret, vem da raiz Notzer, que significa o que guarda. Esse é um dos atributos de Deus. Se você ler comigo, lá em Êxodo, no capítulo 34, nós temos Moisés, lá na fenda da rocha, experienciando os atributos do Eterno. Êxodo capítulo 34, ele diz, verso 6, passando o Senhor diante dele, clamou, Adonai, Adonai, Deus compassivo, clemente e longânimo, grande em graça e em verdade, que guarda a graça. A Notzer, guarda. Que guarda a graça em 1000 gerações. Ele é grande em graça e em verdade, mas tem uma graça que ele guarda até um determinado tempo. Ele é rico em graça e em verdade, verso 6. E no 7, ao mesmo tempo, ele guarda, Notzer, Chesed. João, no capítulo 1, soluciona, faz um midrash com esse texto, e diz o quê? Que, através de Yeshua, nós temos graça sobre graça. Ou seja, Yeshua representa a graça do Eterno e também a graça guardada, Notzer, que o quê? Perdoa a iniquidade. Então, essa graça guardada, Notzer, somente o Notzer, Hanotzri, somente o guardador, Hanotzer, Hanotzri, o Nazareno em hebraico, poderia o quê? Apregoar, atuar nessa graça que perdoa o pecado. Deus guarda a graça que perdoa a iniquidade e revela essa graça no primeiro século dessa era, da era cristã. E com o sacrifício de Yeshua, Deus está o quê? Mostrando esta graça perdoadora ao mundo. Isso que João fala, né? O Evangelho de João, ele fala que o Eterno tem guardado esta graça que perdoa pecados, né? E ele apregou, veja aqui, porque todos nós, João 1,16, todos nós temos recebido da sua plenitude, da plenitude de Yeshua, graça sobre graça. Então, Yeshua, Anotzer, Anotzri, o Nazareno, que guarda, revela essa graça a nós. Não só isso, ele é chamado de Nazareno porque Isaías chama ele de Nazareno.
Então, nós temos Moisés que chama ele de Notzri, Nazareno. Êxodo capítulo 34. Nós temos Isaías no capítulo 11, que o chama também de, não Notzer, mas a mesma palavra com vogais diferentes, o hebraico não tem vogal, então nós temos a palavra Netzer. Netzer quer dizer rebento, ramo. Ele é chamado de Netzer Ishai. E nós temos essa palavra do Eterno. Ele é chamado de Netzer. O renovo, o broto de Deus, o broto que frutificou. Netzer David, ramo de Davi. Por isso que ele é chamado, por isso que o autor do Evangelho de Mateus diz, foi para Nazaré como um jogo de palavras, né? Porque ele é a Notzri, ele é o Netzer David, ele é o rebento, o ramo de Davi. Então, meu amigo, se ele não tiver ressuscitado, como os profetas de Israel apregoaram, então a nossa fé é em vão. Mas nós cremos no sacrifício de Yeshua e na sua ressurreição, porque estamos aqui. Eu sou e você é, somos testemunhas vivas que o sacrifício de Yeshua foi válido, que Deus o aceitou e Deus o ressuscitou dos mortos, porque não ia deixar que o seu corpo visse corrupção, como Davi profetizou. Nós sabemos que o nosso Redentor vive, que ele ressuscitou, ele está vivo e em breve irá voltar para estabelecer o seu reino e o seu domínio sobre toda a terra, para congregar os perdidos, os cativos de Judá dentre as nações. Isso vai acontecer às vésperas do seu retorno e fazer com que as nações de todo mundo venham a Sião, não para ficar marchando na rua com acordo com o governo de Israel, que não pode falar o nome de Yeshua, que não pode ter o nome de Yeshua do Messias em placa nenhuma, que é proibido ter contato com o judeu messiânico, que não pode falar das boas novas. Não. Não é esse o tipo de vinda a Sião que o profeta Isaías declara no capítulo 2. Lá no capítulo 2 está dizendo que o Mashiach de Deus, o rei de Israel, vai fazer com que as nações todas se interessem e venham a Sião. E eles vão dizer assim, ó, subamos ao monte da casa do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e andemos nos seus estatutos, na sua lei, porque de Sião sairá a lei e a palavra de Deus de Jerusalém. É esse interesse das nações irem a Sião para aprender da lei de Deus, é isso que os profetas disseram. E que isso que está para acontecer. Isso está para acontecer. Não está acontecendo ainda assim. Eu acho que em parte você já está se cumprindo. O fato de você estar aqui me assistindo é um cumprimento disso. Você está se interessando na palavra que vem de Sião. Não na palavra que vem de Roma, da Babilônia ou de outro lugar. Você está querendo beber da fonte, você está se sentindo aproximado a Sião, você quer se aproximar a Sião, isso é de Deus. Isso já é um prelúdio do que está para acontecer. Mas o grande cumprimento mesmo, quando eu fico vendo, sabe, está para acontecer Sukkot, Tabernáculos agora, e Israel vai ter infestado de turista cristão. Tem aqui uma celebração deles aqui em Jerusalém, tudo muito bonito, tudo muito acordado, tudo muito combinado, assinado, são acordos. Eu deixo vocês virem, dou todo o apoio para vocês, mas vocês não tragam esse Yeshua para cá, esse Jesus de vocês para cá. Acordo, combinado, vem, marchem, façam. Não é esse o tipo de cumprimento profético que nós queremos em Sião. Nós queremos as nações vindo para cá para aprenderem da lei de Deus, para falarem de Sião sairá a lei, para atestarem que Yeshua é o rei dos judeus, que Israel é o povo escolhido e que as nações são enxertadas no povo de Deus através do sangue, do sacrifício, da obra de Yeshua. E as nações aprenderão a lei de Deus, terão a lei de Deus inseridas nos seus corações, assim como Israel também. E aí, ninguém vai precisar mais falar de Deus para o vizinho ou para o amigo. Ninguém vai precisar exortar o irmão dizendo, conhece a Deus, sabe por quê? O profeta Jeremias declara, porque nesse dia todos me conhecerão.
É esse dia, meu irmão, que dá esperança para a gente continuar a nossa luta dia a dia. Não desanime. Todas as promessas de Deus são sim e amém. Elas vão se cumprir pessoalmente na sua vida. Aquilo que o Eterno prometeu vai se cumprir. Aquilo que ele te garantiu, aquilo que Ele te mostrou, te revelou, os sonhos que Ele te deu, vão se cumprir. Coloque-se na posição correta. Abandone o pecado, mude de atitude. E essas promessas vão se cumprir na sua vida. E não só no nível individual, mas a nível coletivo. As promessas de Deus vão se cumprir. Eu verei esse dia, Bezrat Hashem. Eu quero estar vivo para ver esse dia das nações subindo a Jerusalém. Não para ficar marchando nas ruas com boca tampada, mas para pregoarem Yeshua Melech HaYehudim, Yeshua Melech HaOlam, Yeshua, Rei dos Judeus, Yeshua, Rei do Universo, o ungido de Deus, a expressão do amor de Deus, a lei do Eterno escrita no nosso coração, a palavra viva que se fez carne e habita dentro de nós. Já falei demais, eu quero desejar a você um Hag Sameach, uma feliz festa de tabernáculos, que estamos entrando agora nessa que é a maior das festas bíblicas, e ela fala, né, de termos o Eterno habitando em meio ao seu povo, através do seu ungido. Deus abençoe vocês grandemente, um grande abraço, saudades de todos, e um Shalom Metzion, um Shalom desde Sião. Shabbat Shalom, e que o Eterno abençoe a todos nós.